Um tema que parece que nunca sai de moda na economia, aqui no Brasil pelo menos, é a questão da taxa de juros, né? Parece que em qualquer momento da história que você voltasse, se você tivesse uma máquina do tempo e caísse em qualquer lugar, as pessoas iam estar reclamando da taxa de juros. Com exceção de um breve intervalo de tempo aí recentemente, mas foi assim, bem curtinho mesmo. A título de exemplo, né, atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, então dia 20 de outubro de 2025, a nossa taxa de juros, né, nossa taxa Selic, está em 15% ao ano e ela é a segunda maior taxa real de juros. O que é a taxa real de juros? É os juros menos a inflação. Então, se você pegar a taxa de juros nominal dos países e tirar a inflação deles, a gente só vai ficar atrás da Turquia e bem à frente da Rússia, que está em terceiro lugar, né? Quase o dobro. E essa é uma característica bem marcante do Brasil desde sempre, tá? Isso não é uma coisa atual. Eu fiz um exercício interessante aqui, eu fui lá no Banco Central e peguei a série histórica da taxa Selic desde março de 1999, que é quando começa a série histórica deles, e também peguei a inflação anualizada desde março de 99 e fiz a comparação. E a média da taxa Selic em todo esse período, desde 99 até hoje, é de aproximadamente 12,73%. A nossa inflação anualizada é de 6,22%. Ou seja, a média da nossa taxa de juros real desde 1999 é de aproximadamente 6,51%. Se a gente fizesse uma comparação esdrúxula e colocasse esse número nessa última tabela que eu mostrei para vocês, a gente teria a terceira maior taxa de juros do mundo. A gente só ficaria atrás de nós mesmos, do presente e da Turquia, né? Então, enfim, taxa de juros é uma questão do Brasil já faz um tempão, né? E por que a taxa de juros é alta, né, gente? Na literatura econômica, tem um certo consenso de que a melhor ferramenta para você controlar a inflação é via taxa de juros, a menos que a inflação seja de oferta, né, seja de custos. Então, sei lá, eu produzo alguma coisa aqui e o custo dos meus insumos aumentou muito por conta de um choque, alguma coisa, sei lá, uma guerra, uma safra, alguma coisa assim, e aí ficou caro, mas a gente sabe que vai voltar ao normal daqui a um tempo, né? Mas quando o aumento dos preços é contínuo e generalizado, aí você tem uma inflação de demanda. E a taxa de juros tem sido aí o remédio amargo mais eficiente para controlar a inflação de demanda. Tá, até aí talvez você já saiba, né? Mas o que eu vejo uma galera ainda com uma certa dificuldade é de entender como a taxa de juros controla os preços. Tem alguns mecanismos que a gente entende com mais facilidade, né? Então, assim, tomar empréstimo no banco fica um pouco mais difícil e tal, mas talvez tenha alguns outros mecanismos que as pessoas não saibam ou não tenham se dado conta ainda. E hoje eu vou trazer isso de uma maneira bem detalhada. Todo o conteúdo que eu usei aqui, gente, é de um artigo bem simples do Banco Central, tá? Não é um artigo científico, não, é um artigo que tem na página deles mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem ler. E ele se chama Mecanismos de Transmissão da Política Monetária, que é exatamente o nome do tópico que estuda como a política monetária afeta a economia. Qualquer livro de política monetária ou de macroeconomia, ele vai ter lá esse tópico de mecanismos de transmissão. E uma outra coisa importante se você não tiver muito habituado com alguns termos, principalmente aí de política monetária que a gente vai falar hoje, fica a minha recomendação aqui para você ver 3 outros vídeos que eu já gravei nesse canal, inclusive vídeos bem antigos, que eu explico de uma maneira mais básica e mais abrangente alguns temas específicos aí de política monetária que são importantes para você assistir esse vídeo. Então tem um vídeo sobre quais as funções do Banco Central, tem um vídeo sobre o que é a taxa Selic e tem um vídeo que se chama Como se define a taxa de juros ideal, que é um vídeo sobre regra de Taylor, inclusive é o vídeo mais visto desse canal, já faz um tempão que eu postei. Enfim, tenta assistir esse vídeo aqui e entender ele, mas se você não entender, talvez esses outros 3 aí te auxiliem. E bom, ver esses outros 3 vídeos de qualquer forma vai me ajudar bastante no canal. E já aproveita, se você conhece o meu conteúdo, etc., já deixa um like aí agora, senão depois você vai esquecer, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Mas vamos embora. Bom, galera, os mecanismos de transmissão da política monetária são 5. O mecanismo mais tradicional, né, que o pessoal está acostumado a saber e a entender, é a questão do consumo das famílias e do investimento das empresas, né? Por quê? Porque se a taxa de juros está muito alta, vale a pena você guardar o seu dinheiro e não consumir ou investir agora. Então, por exemplo, se você investe na caderneta de poupança, ela vai estar atrelada à Selic. Se você investe nessas caixinhas de bancos digitais que pagam basicamente 100% do CDI ou
qualquer outra dessas fintechs assim, elas também vão estar atreladas à Selic. E aí, quanto maior a Selic, maior o retorno que você tem se você deixar o seu dinheiro guardado. Então, você vai tentar consumir o mínimo possível para deixar guardado para ganhar mais grana. E as empresas fazem basicamente a mesma coisa, né? Então, se elas podem estar pensando ali em aumentar o maquinário delas, sei lá, uma indústria vai aumentar a sua planta industrial, mas aí ela olha e fala assim, cara, se eu pegar essa grana aqui e guardar, né, investir numa renda fixa, talvez eu tenha mais retorno do que se eu comprar um monte de máquina e tentar produzir mais, eu nem sei se vai ter demanda no futuro, melhor deixar guardado mesmo rendendo. Esse é basicamente o mecanismo principal, né, que todo mundo já conhece. Mas aí também tem o canal de transmissão do câmbio, galera. Quando a gente sobe a taxa de juros, a gente atrai investimento estrangeiro para o país. Porque pensa, investidores milionários, bilionários, eles alocam o dinheiro deles em tudo que é lugar. E eles olham muito para outros países também. E se a nossa taxa de juros está alta, eles se sentem atraídos em investir em ativos daqui. E aí começa a entrar um monte de dólar aqui. Só que quando entra dólar, o que acontece? O real se valoriza. E aí o dólar passa a valer menos. Então se o câmbio hoje é, por exemplo, de 5,40, se começa a entrar muito dólar aqui, o real se valoriza e o câmbio fica de, sei lá, R$4. Quando o dólar se valoriza, o que acontece? Primeiro, as importações ficam mais baratas. Então, vários insumos para a produção daqui do Brasil que são importados, por exemplo, fertilizantes para a agricultura, a grande parte é importado. Se a nossa moeda vale mais, o fertilizante que é comercializado em dólar, em preços internacionais, vai ficar mais barato. Máquinas e equipamentos, né? A maioria das indústrias importa máquinas e equipamentos. A mesma coisa, elas não variam de preço, elas valem a mesma coisa em dólar. Se o real se valorizou, a gente consegue comprar mais. Fora que a gente começa a consumir mais do exterior e isso começa a gerar uma competitividade maior aqui dentro. Então a indústria nacional é forçada a reduzir os seus preços para conseguir competir com outras indústrias internacionais. E além disso, também tem o efeito nas exportações, porque quando as exportações sobem, entra mais dinheiro no país e a demanda fica aquecida. Se você pegar a equação principal do PIB pelo lado da demanda, você vai ver que vai ter ali exportações menos importações. Um aumento das exportações aumenta a demanda. Então, uma diminuição das exportações diminui a demanda. E por que as exportações são prejudicadas? Porque se o real está valorizado e a gente produz o nosso produto em reais e vai vender em dólar, a gente só vai fazer essa conversão na hora que for exportar. Pensa que você gasta, sei lá, R$1.000 para fazer um produto que você vai exportar. Aqui dentro vai ser sempre R$1.000. Mas se você for exportar isso quando $1 vale R$5, esse bem vai sair a $200. Agora, se você for exportar isso quando $1 vale R$4, esse bem vai sair a $500. E aí fica mais difícil de vender, as pessoas compram menos da gente. Outro mecanismo de transmissão que a gente tem da política monetária é a variação da riqueza dos agentes econômicos. Por quê? Porque quando a taxa de juros sobe, o preço do título desce, tá? Esse é um conceito um pouco mais avançado assim, de política monetária. Aconselho que vocês vejam o meu vídeo de taxa Selic, que eu explico sobre isso, mas gravem isso. Quando a taxa de juros sobe, o preço do título ele desce. E aí o que acontece? As pessoas que investem, elas compram títulos. Então, quando a taxa de juros sobe, se o preço dos títulos que essas pessoas têm desce, elas estão menos pobres em questão de ativos. Fora que um aumento da taxa de juros, no geral, desestimula o mercado e pode prejudicar bastante as ações das empresas. Então isso vai gerar um empobrecimento da população em relação a ativos, principalmente ativos financeiros. Quem tem ativos financeiros provavelmente vai ver eles derreterem, o valor deles vai diminuir. E como essas pessoas ficam mais pobres, pelo menos em questão de ativos, elas tendem a consumir menos por medo de dar algum problema. O quarto canal de transmissão é o crédito, né, que é um que a galera conhece bastante mesmo. Então, assim, o banco ou qualquer, sei lá, cooperativa de crédito que vai te emprestar dinheiro para você comprar alguma coisa, ele se baseia na Selic para fazer empréstimos. Então, se a Selic aumenta, provavelmente os juros do banco também vai aumentar. E aí, se os juros do banco aumenta, você fica muito menos incentivado a ir lá tomar um empréstimo para comprar, sei lá, um carro,
uma casa, um bem de consumo durável. E a mesma coisa para as empresas, né? Se a empresa quer comprar uma máquina, um equipamento, etc., vai ficar muito mais caro dela comprar, então ela prefere não fazer isso, coloca na poupança, que daí tem a ver com o primeiro canal de transmissão que eu falei, vai ter um retorno maior e fica tranquilinho esperando até o momento que a taxa de juros abaixe e ela consiga fazer os investimentos aí de uma maneira mais sustentável, mais barata. E por fim, galera, o último mecanismo aí, né, o canal de transmissão de política monetária é o das expectativas. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, no caso de um descontrole inflacionário, ele passa para a população um indicativo de que ele está olhando para a inflação, está preocupado, está fazendo todos os esforços possíveis para combatê-la. Então, no geral, os agentes econômicos tendem a ficar mais tranquilos. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com a literatura sobre inflação aí nos últimos 30, 40 anos, é que expectativas contam muito para a inflação presente. O quanto eu acho que vai ter de inflação no futuro conta muito para a inflação presente, porque se eu acho que os preços vão subir muito lá na frente, eu já tento comprar tudo agora. Só que se eu tento comprar tudo agora, a demanda agora aumenta muito. E aí o produtor já aumenta o valor do produto agora porque tem muita gente comprando. E aí a profecia meio que se autorrealiza, né? Porque foi o medo de que as coisas ficassem mais caras que fez com que as coisas ficassem mais caras. Fora que os produtores, já imaginando que os preços vão subir lá na frente, para não ter que ajustar lá e ser pego de surpresa, muitas vezes eles já ajustam antes. Então ele fala assim, cara, a inflação já tá subindo pra caramba, eu tô vendo que, sei lá, no fim do ano já vai estar o dobro do preço as coisas, eu já vou aumentar 50% agora já, para não ter o perigo de perder dinheiro caso isso aconteça. Então, no geral, se ele sente que o preço da parada que ele vende vai aumentar muito lá na frente, ele já começa a aumentar antes. Quando o Banco Central vem e impõe uma taxa de juros alta, que dá uma podada na economia, dá uma podada na demanda, os agentes econômicos podem olhar para isso com muito mais segurança e falar assim, não, provavelmente a inflação não vai chegar a patamares muito altos porque o Banco Central está olhando bastante para isso. Se vocês olharem as expectativas de inflação atuais no relatório Focus, vocês vão ver que semana após semana elas de fato têm caído. As pessoas têm confiado que o Banco Central está conseguindo controlar a inflação. Esse tipo de propagação da política monetária via expectativas, ela é conhecida na literatura econômica como efeitos secundários ou efeitos de segunda ordem. Mas uma outra coisa muito importante para que esse canal de transmissão dê certo é a credibilidade do próprio Banco Central em si. Se as pessoas não acreditam que o Banco Central vai ter pulso firme para continuar com as taxas de juros altas, não adianta de nada esses choques. Porque daí o cara vai falar assim, daqui a pouco alguém, sei lá, demite o presidente do Banco Central, ou ele mesmo fica com medo da população e abaixa a taxa de juros e aí a inflação descamba de novo. Agora, se o Banco Central apresenta uma estabilidade, se tudo que ele promete ele costuma cumprir, se você tem cargos fixos, como é o caso do nosso, né? Por isso que é tão importante o Banco Central autônomo, esse tipo de coisa afeta muito a credibilidade e isso ajuda no combate à inflação. Enfim, galera, esse foi um conteúdo mais rápido aí, mais curtinho, mas ao mesmo tempo acho que é bem útil aí, né? Tentando trazer algumas coisinhas aí da literatura de economia monetária para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curte aí. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal, por favor. Vejam os outros vídeos, vejam aqueles 3 vídeos que eu recomendei para vocês. Eu vou ficando por aqui, até mais.